Existem algumas integrações na AWS que são essenciais você saber como fazer. Algumas coisas vão se integrar tão bem que você vai utilizar no seu dia a dia para resolver muitos dos seus problemas. Uma dessas integrações é a AWS Lambda e DynamoDB, que na minha opinião é a melhor integração que você pode ter na AWS, nesse mundo serverless, e hoje vamos entrar um pouco a fundo nisso, certo? Meu nome é Rafael Moura, seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, eu tenho que agradecer a todos vocês. Já estamos com mais de 1.200 inscritos nesse canal e com certeza vocês responderam da melhor forma e com views que o conteúdo que vocês mais querem ver aqui são conteúdos práticos e conteúdo de certificação. Então, vou tentar trazer um pouco mais esses conteúdos práticos de certificação, já era uma coisa que eu já estava planejando, mas com certeza vou trazer um pouco mais forte para vocês agora. Bom, no vídeo de hoje vamos aprender a como integrar a AWS Lambda e DynamoDB. É uma integração básica, é uma integração rápida e é uma integração que vai resolver muitos seus problemas, porque você vai ter ali uma camada de computação e vai ter uma camada de dados. E isso tudo vai se unir de uma forma boa e vai te ajudar a resolver muitos problemas. Para vocês entenderem, essa integração de AWS Lambda e DynamoDB, elas ajudam muito com automações. Muito com automações. Então, você pode integrar o seu S3 com a AWS Lambda e DynamoDB para salvar os metadados no banco de dados, no DynamoDB. Você pode utilizar para criar uma base de dados para inserir dados usando API Gateway, que em um vídeo futuro a gente vai fazer uma integração de API Gateway. Enfim, são muitas utilizações que você tem e que funcionam muito bem. Por que essa integração AWS Lambda e DynamoDB dá tão certo? Na verdade, tem um motivo muito específico. Bom, a primeira coisa é, dois serviços serverless se integram muito bem. Mas a execução de um, que no caso a AWS Lambda, tende a ser rápida. Você não vai ficar com a AWS Lambda rodando por muito tempo. Aí falando aí na faixa de provavelmente subminutos, né? Abaixo de 1 minuto rodando em 90% dos cenários. E você tem um DynamoDB que escreve extremamente rápido e consulta extremamente rápido. Então essa integração AWS Lambda e DynamoDB é muito para você escrever dados, para você buscar dados, dependendo do caso até fazer um scan do seu banco de dados e trazer isso tudo de volta. Então é muito interessante utilizar o AWS Lambda para isso, porque você tem um banco extremamente performático, com latência baixa, e você consegue escrever e buscar dados de forma muito rápida, dependendo da organização, né, da sua tabela e de como isso aí vai funcionar. Então hoje vamos entender tudo isso. Mas vamos mudar a dinâmica dos vídeos. Os últimos vídeos eu fazia a prática dentro da console AWS e como fazer. Vamos parar com isso porque é contraprodutivo para mim, é contraprodutivo para você. A partir de agora eu vou começar a utilizar IAC, infraestrutura como código, e vou utilizar o Serverless Framework, porque eu já tenho uma familiaridade muito grande, é uma ferramenta com que eu trabalho hoje, e, bom, entendo ela muito bem e prefiro trazer porque ela é uma ferramenta extremamente extremamente fácil e se integra extremamente bem com serverless. E é muito do conteúdo que eu trago para vocês aqui é um conteúdo serverless. Quero trazer outros conteúdos eventualmente fora do serverless, mas a maioria do conteúdo que eu trago aqui é serverless e o Serverless Framework se entrega muito bem. Ele é um framework feito especificamente para essas stacks serverless que você vai fazer deploy na AWS. Beleza? Então, vamos utilizar IAC. E aí eu vou passar pelo IAC e vou explicar e vocês vão pegar a ideia de como criar isso. Então se eventualmente você quiser criar na console, é só seguir a mesma ideia que eu estou dando aqui dentro nos meus códigos que eu vou começar a apresentar para vocês. Agora, beleza? De novo, agradeço a todos vocês pelas inscrições, se inscrevam no canal, deixa o like e espero que esse vídeo ajude você bastante. Então vamos lá para o PC entender como a gente vai fazer isso hoje. Bom, antes de mais nada, nós criamos aqui uma stack, tá? Aqui a gente vai fazer uma coisa básica. Vamos, criar um item na AWS usando a Lambda, vai ser só isso. E eu vou passar aqui passo a passo como eu fiz. Tá? Então eu criei aqui uma pasta e dentro dessa pasta instalei o Serverless, fiz um npm init, né? Instalei o Serverless Framework e instalei o plugin do Serverless IAM Roles per Function. Se você tem dúvida de como o Serverless Framework funciona, eu já tenho um vídeo sobre isso lá no canal do User Group São Paulo, eu vou deixar no card para você acessar, tá? Em resumo aqui, eu fiz aqui o serviço, coloquei qualquer nome, um provedor e os plugins. Coloquei aqui o package, né? No package aqui eu estou basicamente dizendo quais pacotes eu vou levar. Então estou removendo o .serverless, estou removendo o package.json, estou removendo o node modules. Então não quero nada disso dentro da Lambda que eu vou criar. E estou criando cada pacote de forma individual. Aqui eu estou criando o DynamoDB,
tá? Meu DynamoDB vai ter um atributo, que é o atributo ID de tipo string, tá bom? Ou seja, se eu estou criando um atributo, eu não posso repetir esse atributo, certo? E no meu key esquema, aqui eu tô falando que esse aqui é a minha chave primária, né? Utilizando o hash aqui. Enfim, meu billing mode é paper request, então estou usando on demand, em resumo, e SSE está ativado, ou seja, tem criptografia no banco. E aqui na minha função, eu tenho a função lambda, que eu estou incluindo o lambda, né, teste, que é minha lambda de teste, para a gente poder fazer aqui os testes, etc. Tenho os meus statements de IAM role, tá? Isso aqui é feito utilizando o plugin aqui do Serverless IAM Roles per Function. Isso ajuda, né, que eu coloque as permissões de forma mais fácil. E aqui vem uma grande coisa, né, que eu diria para vocês. Não tenha mais do que aquilo que você vai utilizar. Eu coloquei get put porque eventualmente eu vou utilizar o get nessa lambda. Vamos dizer futuramente, tá? Então tem um get put, mas com certeza eu vou utilizar o put item. Então eu recomendo você utilizar caras como IAM role statements para te ajudar a criar lambdas com o get item, put item que você vai utilizar bem, ok? Então aqui eu tenho get item, put item, tenho só essas duas permissões e não tem mais nada a não ser isso. Então crie suas lambdas com permissões específicas, muita responsabilidade dando essas permissões para você utilizar. E aqui em Resource eu estou passando, né, o dynamodb.rn para ele para dizer aonde que ele vai fazer o get e o put. Eu tenho um handler que está apontando para o meu lambda handler que está bem aqui, então tem uma função chamada lambda handler, que é o handler da lambda dentro do arquivo lambda test. E aí em environment eu estou passando uma variável de ambiente para minha lambda chamada dynamodb_table, que eu estou passando a referência de dynamodb table, que é o nome da tabela, tá? Então se você utilizar o ref e o get attribute, ele funciona aqui normalmente porque eu criei utilizando a ideia do CloudFormation, né? Já que não tem uma integração nativa dentro do serverless.yaml, como tem, por exemplo, com uma lambda utilizando aí o campo functions. Então passei aqui dentro o nome, beleza? Ok, terminando, vamos então passar para o lambda teste. E aqui eu tenho a minha lambda, que está, por sinal, repetido isso aqui, não sei nem para quê, mas vamos remover isso aqui. Beleza, eu tenho o bot3, tenho UID e OS. Então, para me criar um ID, eu estou gerando um UID toda vez que eu estou criando ele, tá? Então, ele está gerando um novo UID aqui. E estou extraindo do evento o campo texto, porque a partir deste evento eu vou ter o meu campo texto para ser utilizado. Aí eu estou instanciando um cliente do DynamoDB e estou buscando o nome da tabela lá da variável de ambiente da lambda, tá? Ele vai buscar dessa forma, utilizando o S-environment aí no caso do Python. Depois, estou buscando a minha DynamoDB table, né? Então, instanciei, peguei meu DynamoDB table, crio o meu item, que eu estou passando só o ID e texto, e depois faço um put item e insiro esse texto na tabela. E depois retorno, tá, um status code, aqui já preparando para uma eventual integração com, por exemplo, API Gateway, e dizendo aqui no corpo que o item de tal ID foi inserido de forma bem sucedida. Isso aqui tudo eu criei utilizando ChatGPT, tá, para facilitar a vida, então tem esses nomes aqui meio esquisitos por hora, mas funciona super bem e deixa eu demonstrar isso aqui para vocês. Então, vamos fazer um SLS deploy, tá? Enquanto isso, que vai ser bem rápido, e só para dizer aqui, eu acho que talvez o mais importante, além das permissões, é ter o controle dos pacotes, tá? Então, quando eu removo isso aqui, você vai ver que meu pacote fica 544 bytes. Mas se eu não removesse, por exemplo, o Node Modules, eu já teria um pacote aí de 5 MB. E isso aumenta a latência, querendo ou não. Então, sempre tenha cuidado da maneira como você cria esses pacotes para mandar para a AWS Lambda, beleza? Aqui vai ser bem rápido, porque é uma lambda muito leve, são poucos itens de criação, tá bom? Então aqui vamos fazer bem rapidinho. Aqui já deve ter terminado, então já está o update, então já está finishing. E aí eu tenho a minha lambda criada que se chama myServerless_app_dev_myLambda_function. Então vamos lá para o Safari, porque eu já estou com ele aqui aberto. Tranquilamente, deixa eu expandir. E vamos primeiro em AWS Lambda. E vamos lá, como funciona a Lambda, né, no geral? Você tem aqui, ó, tá aqui, tá? myServerless App. Você utiliza a Lambda fazendo um invocation. Assim, a Lambda ela trabalha somente sob demanda. Então, se ela trabalha sob demanda, você tem que invocar a Lambda. E só se invoca a Lambda utilizando um evento. Quando a gente tem essa Lambda solta, que não tem uma integração com alguma coisa que envie o evento, a gente tem que fazer um invoke. A gente pode fazer um invoke via linha de comando, tá? A gente pode fazer o invoke via SDK e a gente pode fazer o invoke dentro da console AWS.
ok? Então, como eu posso testar ela? Antes de mais nada, eu tenho minha função lambda, mas deixa eu olhar o DynamoDB também, abrir ele aqui em outra aba rapidinho. Essa aqui tá a minha conta do Simplify AWS, onde eu faço os testes, faço minhas brincadeiras e gravo meus vídeos. Então, tem alguns aqui que vocês eventualmente vão ver. Então, se você ver aqui em Example Table, eu tenho aqui um texto de teste que eu fiz antes. Deixa eu apagar ele, né? E vamos ir lá na Lambda e mostrar como que a gente testa isso. Então, entenda, eu tenho o put item já inserido. Com esse put item, eu tenho tudo certinho. E aqui, eu vou testar o item. Então, tem aqui um environment variables. Eu vou dar só eu não preciso dar um refresh aqui, né? Só ver se o código tá certo. Então, tá aqui tudo certinho. E vou dar um teste. Vou configurar um teste e, como a gente sabe que ele extrai o texto, eu vou só colocar aqui um campo text, bem rapidinho. E aqui vou colocar texto, teste, 1, 2, 3 para Simplify AWS. Deixa eu fechar aqui, né? Porque tá sem. Formato JSON, só para não ter erro. E faço um invoke. Aqui eu vou começar a invocar a Lambda. Invoca a Lambda e eu tenho a resposta de 200. Então o item com esse ID foi criado. E aí eu vou lá no meu item, vou dar aqui um refresh e eu dou um scan e tá aqui dentro. Por que essa integração funciona tanto? Você vê a velocidade com que ele já escreve no banco? Aqui a gente teve uma execução de 221 milissegundos. E quando você está trabalhando só com o item, né, que é leve, que você não está fazendo tanto parsing, e até o parsing é bem rápido, tá? Para ser bem sério com você aqui. Você tem a execução muito rápida e você consegue manter um controle bem desses metadados que você vai inserir, desses dados que você vai inserir. Então, esse aqui é o meu daily driver, vamos dizer assim. Isso aqui é o que eu uso no meu dia a dia mesmo de trabalho e que funciona muito bem. A gente tem um memory size de 1024, como assim? Pera aí. Memory size de 1024, acho que não é exatamente isso que eu queria, mas a gente pode olhar aqui em General e, rapaz, 1024. Deixa eu trocar isso aqui para... Vamos trocar para 128, né, para ficar normal, dar um save. Depois a gente configura lá. Por algum motivo tá vindo 1024 dele. A gente pode fazer um novo teste, né, e ele vai funcionar normal, porque ele vai criar um novo ID. Aí, agora a gente teve aqui uma execução de 1.8 segundos. Vamos fazer uma nova? E aí você vai ver que vai ser bem mais rápido aí, com 256 milissegundos. Aqui eu sempre gosto de usar, tá, a memória em 256 mínimo. E se a gente olhar aqui, eu tenho outros novos inserções, porque o ID é diferente. Como o ID não repete, eu sempre vou ter aqui novos itens, né, baseados nesses IDs que são diferentes. Então essa integração bem rapidinho aqui para vocês. Bom, como você pode perceber, esse aqui é um vídeo muito rápido, porque é a integração do dia a dia e uma integração extremamente rápida. E sim, eu uso no dia a dia os meus maiores projetos com quem eu trabalhei, que foram projetos de nível mundial, foram projetos onde eu utilizei algum ponto ali o DynamoDB. Por exemplo, eu utilizei muito o DynamoDB para controlar o batch de dados, de execução de dados, só que eu tinha que manter a persistência por uma regra de negócio. Eu podia usar o SQS para isso, mas eu preferi manter essa regra de negócio e manter tudo isso guardado no DynamoDB e ter um DynamoDB Stream que fizesse a execução. Aí depois de um tempo mudou a regra de negócio e precisava de ser agendado, então acabou que eu utilizei ali um Eventbrite Scheduler para estar buscando lá do DynamoDB esses dados e executando. Então olha que interessante, ele virou ali meu ponto de persistência. Outro que você pode utilizar, que é muito famoso, é utilizar para tirar esses dados de servidores web para transformar eles em stateless. E aí você manda esses dados para um banco DynamoDB que vai suportar ali os cookies, os IDs, os JWTs da vida, etc. para você não ter nenhum problema nisso e as suas instâncias caírem e voltar, seus containers caírem e voltar sem nenhum problema. Então, a utilização do DynamoDB é extremamente importante, é uma integração que você vai utilizar no seu dia a dia a todo momento. E esse vídeo é só o básico disso. Então, as dicas que eu dou tem uma boa modelagem de DynamoDB, eu tenho um vídeo aqui também no canal falando sobre DynamoDB, dá uma olhada. Utilize pelo menos 256 MB de AWS Lambda, sempre bom, execução muito mais rápida e, sinceramente, o preço não vai ser tão caro, acredita em mim. O que mais que eu posso te recomendar além disso? Posso te recomendar que você mantenha a execução da sua Lambda de forma rápida, tá? Essa é a melhor integração que você pode fazer. Então não tenha muita coisa, muita carga dentro da sua Lambda para fazer ela ser uma Lambda lenta. Se você vê que ela é uma Lambda que vai começar a ficar com uma execução muito longa, o ideal é você utilizar containers nesse caso aí, tal, que eu recomendaria
você fazer. No mais, use e abuse. Essa é o tipo de integração que é extremamente barato, vai te custar quase nada para você fazer. Na verdade, nos meus projetos, eu nunca tive um custo mais do que 1 centavo, e olha que a gente está falando de custo de execuções extremamente altas, com muitas execuções por segundo, e que me entregaram bastante poder de computação com a AWS Lambda e velocidade aí de inserção de dados e leitura de dados com DynamoDB. Então recomendo muito você utilizar essa integração. Vou no próximo vídeo técnico trazer a integração com a API Gateway, que eu já tenho aqui com a Lambda, mas quero trazer os três juntos para te mostrar um pouco do poder que isso também tem, e vou continuar trazendo vídeos técnicos aqui para o canal. Se você quer algum vídeo específico, deixa nos comentários. Eu li esses dias um vídeo específico, um comentário específico com a sugestão de vídeo que eu vou colocar aqui, e recomendo que você também faça recomendações aí conforme a sua necessidade, etc, já que eu estou aqui para fazer vídeo para vocês que são a minha audiência. Muito obrigado, pessoal, pela presença de todos vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigado e até a próxima.